Na paz de Yahshua Mashiach. Meu nome é Ademilson. Eu vou começar esse vídeo em Mateus 24, versículo 36. Quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas somente o Pai. Falando dessa passagem, muitos irmãos, pastores, crentes e até mesmo pessoas que não são crentes, ela fala que a gente não sabe o dia e nem a hora do nosso Salvador vai vir e o arrebatamento da igreja. Mas a Escritura mostra que a gente pode saber o dia, o ano e quando tudo vai acontecer, porque Daniel ele pesquisou para saber quando ele ia ser liberto da Babilônia. Mas eu vou mostrar umas passagens aqui que o Criador ele é benevolente, ele não deixa seus servos na mão. Eu vou começar por Amós 3:7, que o Criador fala dessa forma: Pois Iau não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo a seus servos e profetas. Então, ele está dizendo que o Criador não faz nada escondido, não deixa nada escondido por seus servos e profetas. Em Apocalipse 1, está lá a revelação de Yahshua, que Yahweh te deu para mostrar aos seus servos e profetas as coisas que em breve devem acontecer, e a, e aquele e a, e a que ele enviado por intermédio dos seus anjos. Notifique os seus servos. Então, o Criador ele mostrou para Yahshua, o nosso Salvador, tudo que vai acontecer, e Yahshua não deixa a igreja dele sem saber as coisas. Como é que uma noiva casa com um noivo sem ela saber o dia do casamento dela? Como ela se prepara? Então, quando Noé, no início lá que Yahweh deu o dilúvio, ele avisou para Noé. Ele avisou para Noé. Ele mandou Noé fazer uma arca de Gofé. Então vamos. Yahweh viu a maldade dos homens era grande sobre a terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. E Yahweh entristeceu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Yahweh: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais e os répteis, e as aves do céu, porque me entristeci de o ter feito. Mas Noa encontrou graça aos olhos de Yahweh. Eis a história de Noa. Noa era um homem justo, íntegro, entre o seu contemporâneo, e andava com Yahweh. Noa gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Yahweh e encheu-se de violência. E Yahweh viu a terra estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. E Yahweh disse a Noa: chegou o fim de toda a carne. Eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu o farei desaparecer da terra. Fazei uma arca de madeira resinosa, tu o farás de carniços e a calafaterás com betume por dentro e por fora. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo que há na terra deve perecer. Mas estabelecei a minha aliança contigo e entrará na arca, tu e teus filhos, tua mulher e os
e as mulheres do teu filho contigo. Então, Iau não escondeu de Noé que ele ia dar o dilúvio na terra, que ele ia exterminar com aquela geração má e perversa. Hoje, no nosso dia, também ele não vai fazer isso. Ele está dando, mostrando, mas o povo não quer enxergar. No próprio Mateus 24, o nosso Salvador ele mostra todas as coisas que hão de acontecer antes de chegar o dia, o grande dia de a tribulação, antes da igreja ser arrebatada. Então, Yahshua, o nosso Salvador, ele mostra bem claro. Vamos ler Mateus, na passagem da figueira. Ele fala assim, Mateus 24, 32. Ele fala, aprendei a parábola da figueira. Quantos seus ramos estão tenros e as flores brotam, sabei que o verão está próximo. Assim também, quando vide tudo isso acontecer, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Eu vos garanto que não passará esta geração. Então, ele fala da geração, a geração que vê a figueira brotar. Quem é a figueira na história bíblica? A figueira na história bíblica é o povo de Israel. O povo de Israel, ela foi cortada no ano 73, por o imperador Tito, quando entrou em Jerusalém e destruiu todo aquele templo. Pegou os judeus no ano 73 em Massada, espalhou por toda a parte do mundo e matou muitos deles. Então ali Yahshua falou, quando a figueira brotar, ele fala quando fala da figueira cortada, lançada fora, e fala quando a figueira brotou. Então a figueira ela é o povo de Israel. Então ele fala dessa geração não passará. Dessa geração então tudo isso acontecerá. Não passará os céus e nem a terra, as minhas palavras não passarão. Então Deus está falando que vai passar o céu e a terra, as palavras dele não passam. Então, se a figueira é o povo de Israel ele foi cortado no ano 73. Uma geração, se a gente for em Salmos, vamos em Salmos 90, versículo 10. Deixa eu ver se é isso mesmo, é Salmo 90, versículo 10. Tá lá. 70, nossos dias, Salmo 90, versículo 9. Nossos dias todo passa sobre tua cólera, como uma suspiro. Consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo de nossa vida. 80 anos, se ele for vigoroso. E a maior parte desses é fadiga, mesquinhez, pois passa depressa. E nós voamos. Então, quando ele fala dessa passagem aqui, ele está mostrando quanto tempo é uma geração. É de 70 a 80 anos. Se a gente levar em conta que o povo de Israel, ele é a figueira, ele foi cortado no ano 70, e agora ele retornou de volta para Israel em 14 de maio de 1948. Se vocês calcular, agora se eu não estou enganado, dia 14 de maio agora desse ano, ele faz 75 anos. Mas o calendário hebreu não é igual ao da gente, porque o nosso calendário é calendário gregoriano, calendário corrompido. Então a gente usa um calendário corrompido, que mudou dias, mudou data de ano, mês, calendário todo. Que nem o mês do ano mesmo é adoração, Deus pagão, Deus Jano. Fevereiro é o Fébrio. E aí vai
tudo foi corrompido. Até o nome Dias é o nome de um deus pagão. Então, a Igreja Católica, ele, com o Papa São Damasco, ele mudou os dias, não uma vez só, mas várias vezes eles trocaram o dia. Que está escrito lá em Daniel que o homem ia mudar o tempo, a hora e a estação do dia. Então nosso calendário foi corrompido. Mas o calendário de Israel tem uns calendários caraíta que mostra que eles estão fazendo 93 anos, mas 5.993. Mas eles estão marcando o calendário de festa. E o calendário hebreu, o primeiro ano do calendário judaico é 1º de Abib, dia 15 de Abib, é no mês de abril. Então, eles vão fazer 5.993 agora, dia 15 de abril, quando ele faz 5.993. Fica faltando 7 anos. Esses 7 anos são 7 anos da tribulação. Então, Yahshua, ele deixou bem claro as passagens. Então, ele mostra na própria na passagem de Mateus 24, vamos ler. Yahshua mostra aí, passagem. Yahshua saindo do templo e iam embora, quando os seus discípulos se aproximaram a fim de chamar atenção para a construção do templo. E ele, porém, te disse: está vendo tudo isto? Eu vos garanto que não ficarás aí pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então, Yahshua ele está falando do tempo que não ia ficar pedra sobre pedra, que ia ser destruído. E foi tudo destruído isso no ano 70. No ano 70 ele foi destruído todas as coisas. De lá de Israel, Israel foi espalhado para toda parte do mundo. Então, essa é uma prova que versículo 3. Estando ele sentado no monte das oliveiras, os discípulos foram pedir em particular, e diz-me quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então o discípulo pergunta para Yahshua: quando vai ser isso e o final, a sua vinda e o final dos tempos? Aí Yahshua, ele responde: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Yahshua sou eu, enganarão a muitos. Haverá de ouvir falar sobre guerras, rumores de guerras. Cuidado para vos alarmar. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, se você olhar, aconteceu guerras, rumores de guerra, Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2, esses são princípios da dores. Continuando, pois se levantarão nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fome, terremoto em todos os lugares. Tudo isso será princípio das dores. Então, você vê quando começou as primeiras guerras, Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2, fome, terremoto, maremoto, todos os tipos de coisa já vem acontecendo, praga, vírus, tudo. O princípio da dores começou lá em 50 e pouco, quando teve Guerra Mundial 1 e Guerra Mundial 2. Não é hoje. Hoje a gente já está no final das dores, já vai começar a entrar na tribulação. E seguindo a leitura, disse: nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todo o povo, por causa do meu nome. Então, nessa época que eles foram mortos, não é essa época de hoje, foi quando os apóstolos foram perseguidos pela Igreja Católica, pelos imperadores de Roma, Tito, Tibério,
e esses outros imperadores que eles foram perseguidos, foram mortos, foram jogados nas arenas. Aí você vê mais uma coisa, o nome é importante, não é qualquer nome, o nome. Vê se vocês são perseguidos pelo nome Jesus. Agora, quando eu falo o nome Yalcha, ninguém aceita. Os irmãos fogem, parece desprezar, não quer aceitar. É isso que o nosso Salvador fala. Continuando a leitura, e então muitos sucumbirão. Haverá traições, guerra intensas, e surgirão falsos profetas em grandes números e enganarão a muitos. Então os profetas estão aí enganando a muitos pastores, vestidos em pele de cordeiro, querendo dízimo, oferta, querendo todas as coisas, os 10%, porque a gente não está mais na lei, a gente está na graça. E agora é a palavra da justiça. A graça está indo embora, porque quando Moisés deu para a tribo de Levi dar o dízimo, foi somente para a tribo de Levi, mas era levar alimentos lá para o templo de Israel. Nenhum deles são um levita. E a gente estamos na graça. Quando o nosso Salvador foi para o madeiro, ele terminou isso. A gente não está mais na lei, está na graça, não temos que dar mais dízimo. Agora, se você tem um vizinho que necessita de pagar uma conta d'água, que você está vendo que ele não consegue pagar, dar uma cesta básica, é esse o que o Criador e algo ele quer que a gente faça, ajude o próximo. Não dá para pastor andar de carro bonitão, não. Gravata bonita, casa bonita, e muitos irmãos precisando, passando fome. Então, continuando a leitura. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o amor de muitos esfriou faz um tempo. Ninguém respeita ninguém. Todo mundo é mal-humorado. Se olhar feio para um, ele já quer bater. Os próprios irmãos que estão dentro da denominação, eles são frios. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunha para todas as nações, e então virá o fim. O testemunho, o evangelho do reino. O evangelho do reino é o nome verdadeiro do Criador dos céus e da terra, o nome Yal e Yalcha, que está sendo proclamado desde 2016, se eu não estou enganado, 2015, 2016. E muitos não aceitam, querem ficar no evangelho do engano, levando o nome Jesus e Deus, orando por dois nomes pagãos. Os documentos, os pergaminhos estão aí para todos verem. Fica na paz de Al e Alcha, assim seja.